Como é bom estar na casa do Pai. Como é bom louvar. Como é bom engrandecer esse nome que está acima de todo nome. Como é bom estar diante dEle, sem nada a pedir, mas dizer: eis-me aqui, Senhor. Somente porque te amo, somente porque tu me amas, porque o Senhor me amou primeiro. Tudo que somos, tudo que temos, vem de ti, Senhor. Amém? Antes de nos sentarmos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 6,12. Vamos ficar de pé, ainda de pé, em reverência à palavra de Deus. A Bíblia nos fala, no Velho Testamento, que a hora que eles abriam os pergaminhos para ler uma palavra, todos ficavam de pé, todos ficavam em silêncio. Muitos ali já sabiam, a hora que falava: vou ler Isaías, vou ler o profeta, eles já sabiam o que ia ser lido, mas o silêncio e a reverência para ouvir a palavra de Deus. E esse é um exemplo para nós. Mateus 6,12 diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofendem. O 14 completa, diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Podemos assentar. Palavra dura essa, né? Na tradução, na linguagem de hoje, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Jesus insere o pedir perdão e liberar perdão quando ele está ensinando os seus discípulos a orar, a falar com o Pai. E o interessante é que Jesus se insere no mesmo contexto que nós. Perdoa as nossas ofensas. Mas a quem Jesus ofendeu? Ele se insere como um de nós, porque ele nos fez imagem e semelhança dele. É como se ele dissesse: Pai, trata-me como o Senhor trata eles, com o mesmo amor que o Senhor me tem, trata eles. Como ele mesmo disse, eles não sabem o que fazem. Então o próprio Jesus se insere. O outro fato interessante nesse texto, Jesus trata o perdão como algo resolvido. Perdoamos as nossas dívidas. Já está perdoado, como algo já... Ele não falou: vocês perdoem quando vocês forem ofendidos e tal. Perdoa as nossas ofensas. Ele está dizendo: nós ofendemos, sim ou não? Ou nós só somos ofendidos? Só que quando nós ofendemos, muitas vezes a gente nem percebe, ou muitas vezes passa por cima, faz vista grossa: não, ele mereceu. Ou eu agi assim porque ele agiu assado comigo. Nós sempre temos desculpas para justificar quando nós ofendemos. Mas quando nós somos ofendidos, aí a coisa muda. Como assim? Me ofendeu? Machucou o meu ego, machucou a minha dignidade. Mas ele trata o perdão como algo resolvido. Ele trata o perdão como algo vertical e horizontal. É Deus, nós e o próximo. Se o
nós não perdoarmos as nossas ofensas, o Pai de vocês não vai perdoar vocês. Então, na mesma medida que perdoamos, nós seremos perdoados. Não adianta eu me ajoelhar, perdão, Senhor, se eu não perdoo ninguém. No original, a palavra dívidas, opheleima, quer dizer aquilo que é justo ou legalmente devido. Então, mesmo que seja legal, o cara me deve uma promissória, alguém me deve dinheiro, algo legal, alguém me deve uma herança, algo devido. Essa palavra também é usada para ofensa e para pecado. Então ela abrange muito mais do que uma simples ofensa. Quantos amigos perdemos por causa de dívidas financeiras? Tem um ditado no mundo que diz que quer emprestar dinheiro ao amigo, muitas vezes você perde o amigo e o dinheiro. E pecado. Muitas vezes nós nos ajoelhamos, confessamos pecados. Mas essa palavra abrange muito mais. No versículo 14 e 15, ele reforça de novo. Se vocês não perdoarem, vosso Pai não vos perdoará. A Bíblia está repleta de versículos que nos aconselha a perdoar, a praticar o perdão. Por quê que a Bíblia fala tanto em perdão? Por que muitas vezes, quando vê ali a chamada, o perdão restaura, fala, eu já ouvi tanto. Mas sempre que nós vamos falar sobre perdão, principalmente quem vai ministrar, quantas vezes nós temos que viver a prática? Senhor, eu vou ministrar sobre perdão domingo. A palavra não é minha, é de Deus. Ela vai atingir a mim primeiro. Em 2021 eu passei por um momento muito difícil. E sábado retrasado, uma das pessoas pivô disso tudo, envolvidas nisso tudo, estava no meu futebol. E no futebol, né, Hans? Que às vezes a gente meio desvia um pouquinho. É meio ríspido às vezes. Fora de campo os homens lá se abraçam, mas dentro de campo, essa bola não saiu não. Tem futebol que se fosse o próprio Jesus apitando, ele fala, Senhor, com todo respeito, essa bola não saiu não. Eu falei, Senhor, e na hora que foi dividir os times, nós caímos no mesmo time. Pensei comigo, nós somos do mesmo time. Era Jesus me dizendo, vocês são do mesmo time, são dois crentes, são dois cristãos. Nós estávamos sendo preparados para ser ungidos juntos, pastores. Mas a mágoa era grande. Passei um ano sem ceiar. Aí lá no meio do futebol, toca para mim, marca ali e tal. Poxa, valeu. Valeu. Falei, Senhor, eu estou curado, eu posso subir naquele púlpito e falar sobre perdão. Não me doeu mais. Eu não olhei ele mais com aquele... Foi por sua causa. Não tinha mais acusação dentro do meu coração com ele. Era Deus me dizendo, você está pronto para pregar essa palavra. A palavra primeiramente fala conosco. E o nosso Deus não é um Deus só de teoria, não. Ele é um Deus de prática. Sem perdão, o nosso relacionamento com Deus está, digamos, estremecido. Porque Ele nunca desiste de nós. Eu não digo rompido. Porque Ele sempre vai nos dar 2, 3, 4, 5, 6, 10 chances, 1000. Mas nós só seremos perdoados à medida que perdoamos. Sem perdão, o relacionamento com o próximo não vai muito longe. Não há amizade alguma que resista à falta de perdão, porque nós vamos sempre decepcionar alguém e vamos sempre ser decepcionados.
Vamos sempre machucar alguém e vamos sempre ser machucados. Quando Jesus orou pelos discípulos e disse: não peço para que os tireis do mundo, mas que os guarde do mal. E ele disse que estava orando para todos aqueles que creem. Ele estava orando por nós. E ele disse que não ia nos tirar do mundo. O que é o mundo? São as coisas que pertencem ao mundo. Nós estamos sujeitos a tudo que pertence ao mundo. Mas Ele nos deu força para resistir ao mal. Para resistir o dia mal. O dia mal vem. Faz parte do mundo. Sem perdão, não há relacionamento conjugal. Não há uma família que resista de pé. Não resiste. Porque é dentro da família que você aprende a amar de verdade. O amar de verdade é aquele amor que Paulo fala. Sem egoísmo. Sem querer algo em troca. Tudo que você faz por um filho, não adianta você esperar muita coisa em troca, não. Pode ser que ele retribua. Mas você está fazendo porque ele é filho. Todo bandido que está lá na penitenciária tem mãe e tem pai que ora por ele, muitas vezes chora por ele, que sofre por ele. Porque é pai, porque é mãe. Mas eu perguntei ao Senhor: poxa, por que filho é assim, Senhor? Para te ensinar a perdoar incondicionalmente. Muitas coisas acontecem na vida da gente, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Está nos ensinando a amar incondicionalmente. É dentro do ambiente familiar. Nós aprendemos a lidar com medo, com a raiva, mágoa, culpa. É dentro do ambiente familiar que é formado o nosso caráter. É dentro do ambiente familiar que nós aprendemos a perdoar 70 vezes 7. Conta alta, né? No 7º dia, Deus descansou. O que será que Ele está dizendo aqui, 70 vezes 7? Perdoar até você descansar. Até você falar assim: como eu fiz sábado. Poxa, passou. Eu descansei em Deus. Perdoar até você descansar. Não é até o outro ser punido. Não é até a vingança chegar. Até você tirar esse fardo das suas costas. Não tem como falar de perdão sem falar de família. Porque é de dentro da família que vem as pancadas mais fortes. É do irmão mais chegado que dói mais. Será que foi fácil para Jesus falar com Judas, chamá-lo de amigo ali naquela hora em que ele estava colocando a mão dentro do seu prato? Amigo, vai fazer o que você tem que fazer. Um de vós há de me trair. E ele andou 3 anos com Judas, sabendo que ele ia ser traído, que ele ia ser vendido. Ele sabia que a dor que ele iria passaria pelas mãos de Judas primeiro. Mas Jesus não mudou. Por causa das atitudes de Judas. Jesus continuou sendo Jesus. Vai, amigo. Difícil, né? Dói mais quando vem de dentro, porque aquele que foi projetado por Deus para proteger, para cuidar, para amar, para aceitar, para ser fiel, muitas vezes vacila. Um pai foi projetado para proteger, cuidar, e muitas vezes um pai fere, machuca, muito mais do que o de fora. Muitas vezes um pai e uma mãe não aceita desde o ventre aquele filho que está sendo gerado, aquele milagre que está sendo gerado dentro dela. Já foi comprovado cientificamente que uma criança, ela sente a rejeição dos pais como ela sente o amor. A rejeição provoca uma das feridas mais profundas. O abuso físico
conversarmos com muitas mulheres, e hoje em dia até homens, quantos homens e mulheres não sofreram abusos? Dentro do próprio lar, naqueles que eles se entregam, que confiam. Uma criança, ela se entrega de corpo e alma a alguém no colo, ela confia. Tem um amiguinho meu aqui, daquele casal lindo ali, ele chega ali, ele me dá os bracinhos, ele tem confiança em mim, algo. E como é que se consegue trair essa confiança? É um inocente. E muitas vezes nós não cuidamos como deveríamos cuidar. Quantas pessoas hoje em dia têm que lidar com feridas do passado, estupros, abusos, humilhações, violências verbais. A pessoa se casa e leva tudo isso para a sua família. Para dentro da sua família que você está construindo. Quantas mulheres hoje não têm o apetite sexual devido por causa de feridas do passado e não conseguem suprir o seu marido devidamente por causa do passado? Ela trouxe essa bagagem que tem que ser tratada. E o antibiótico, o remédio para essa ferida é o perdão. Não tem como mudar o passado. Se nós pudéssemos mudar o passado, pensar que faria tudo diferente, né? Mas as coisas acontecem porque tem que acontecer. E tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu escolhi uma família para falar um pouco sobre perdão. Uma família comum, porque ela tem defeitos e qualidades. Família como a minha, como a sua. A família de José. A história de José é muito rica. José era um cara mimado, privilegiado pelo pai. A Bíblia fala abertamente, Jacó amava mais a José do que os seus outros filhos. Predileção. A predileção sempre vai estragar os relacionamentos familiares. Você pode ter até uma intimidade maior com um filho ou com o outro, uma afinidade maior, por causa do jeito de ser, por causa do... Mas predileção é quando você faz mais por um do que pelo outro. Dá privilégios a um a mais do que o outro. José não era o primogênito. Naquela época os primogênitos tinham umas bênçãos a mais. Mas foi ele quem ganhou uma túnica. Que significa, uma túnica, significa que ele é o melhor, ele é o líder, ele é o... Os irmãos com inveja. Os irmãos por não entender, por não estarem prontos, o venderam como escravo. Vendido pelos irmãos aos 17 anos de idade. Um menino mimado. Não era como os irmãos que iam para o campo olhar as ovelhas, iam para o campo trabalhar, ele ficava com o pai. Ele ia lá só para lá como é que estava e ia fuxicar para o pai. Ele não tinha vivência da vida, os perigos da vida, porque ele estava sempre debaixo da asa do pai. E aos 17 anos ele foi vendido. O Salmo 105 diz, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Rejeitado, humilhado, posto em ferros, medo, incerteza, raiva, mágoa. Será que José não estava com isso tudo aqui dentro? Atravessar um deserto, posto a ferro, sendo arrastado, com sede. E cadê os meus irmãos que deveriam me proteger? Me venderam. Chega ao Egito, José foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. E a Bíblia fala, o Senhor era com José. E o faz prosperar. E ele começa a comandar aquela casa, porque o Senhor era com José.
Mas novamente o espírito de inveja, a mulher, poxa, esse cara é bonito, eu vou pegar ele para mim. E José fala, meu patrão me disse que eu tinha direito a tudo aqui, menos você. Mas ela insiste, arma para ele. Enfim, mais uma vez, ele vai parar na prisão. Mas o Senhor era com José. Ele não deixou os seus princípios, porque foi vendido como escravo, porque estava magoado com os irmãos. Ei, escute, nunca deixe as adversidades, as mágoas, a falta de perdão te distanciar dos princípios de Deus. Não abandone os seus princípios. O Senhor era com José, porque sabia que ele não estava abandonando os princípios de Deus. Ele podia muito bem pegar aquela mulher, ninguém ia saber, eu sei lá. Ou ele, poxa, eu sou tão bom que até a mulher do chefe é minha, é meu. O orgulho faz isso. Ele tinha princípios. Magoado, ferido, lançado mais uma vez na prisão. Agora vendido, escravo, assediado, preso. Mas o Senhor era com José. E ele não abriu a sua boca para murmurar. Acabou comandando a prisão. Olha que homem é esse. Aonde ele chega, ele vai comandar, cara. Porque ele nunca abandonou os princípios de Deus. Não importa aonde você esteja, ou em que situação esteja, a bênção de Deus vai te alcançar. Ela te alcança, não importa o que você esteja passando, ou onde você esteja, a bênção do Senhor te alcança. Nunca deixe o lugar ou a situação em que você se encontra molde você. Lembra de Jesus e Judas, como eu falei? Ele não se deixou moldar por Judas. Ele não se deixou moldar pela atitude daquela mulher que foi pega em adultério. E quase que o pessoal queria pegar Jesus junto. Ele poderia dar uma bronca nela, né? Poxa, você que apronta e quase que eu vou junto. A situação não mudou Jesus. Ele foi o mesmo. A cruz, a dor, não mudou Jesus. Ele era o mesmo Jesus. Eu vim aqui para morrer por eles. Eu vou cumprir a minha missão. Nós temos que ter identidade em Deus. As situações não podem me roubar o que eu sou em Deus. Não é porque o meu casamento não está bem, está em crise, que eu tenho que procurar mulher lá fora. Na prisão, José começou a interpretar sonhos. Olha o que Deus está fazendo na prisão com o cara magoado, o cara ferido, o cara moído. Os dons são irrevogáveis. O mesmo Deus que dava sonhos para José na casa dele, debaixo das asas do pai, Deus deu agora o dom de interpretação, lá na cadeia. O Senhor era com José, tirou da cadeia e o colocou como um segundo na hierarquia do Egito, acima dele só o faraó. Eita! Somente aos 30 anos ele começou a servir a faraó. Depois disso foram 7 anos de fartura. Então ele devia ter, quando a fome chegou ali, ele começou a trabalhar de 30 a 40 anos. Olha quanto tempo. Nesse tempo, chega a fome em Canaã. E os irmãos de Moisés têm que descer, de José, têm que descer ao Egito para comprar comida. Tem um ditado no mundo que diz, quem bate esquece. Mas quem apanha não. Não importa o tamanho da sua mágoa, não importa quanto tempo leve, preste atenção nisso. Um dia, de alguma maneira, Deus o fará confrontar com a pessoa que o magoou.
Ele vai te fazer confrontar com o seu pecado. Vai te fazer confrontar com aquilo que está te prendendo. Ou aquilo que o inimigo pode usar contra você. Eu tenho 36 anos de casados, 37 anos de casados. Passamos por muita coisa, crises. No início do meu casamento, 2 ou 3 anos, eu cometi um adultério, eu pulei a cerca por uma vez. Cheguei em casa, depois daquele ato, meu filho veio correndo, me abraçou, aquele toquinho. Papai! Na minha cabeça, eu traí não foi a minha mulher, foi a minha família, foi o meu filho. Que pai sou eu? E eu não era convertido. Filho de crente. Assembleianos, roxo. Tinha os princípios de Deus, mas não os seguia. Eu sabia os princípios, mas não seguia. Mas eles estavam aqui dentro. Por isso veio algo aqui dentro. Ninguém ficou sabendo. A menina nunca contou para ninguém, eu também não. Poderia ter morrido ali. Mas Deus tinha um propósito. Ele queria me fazer um pregador do Evangelho. E como é que eu iria subir aqui com essa pendência? Como é que um casal ia pedir para eu orar por eles? Eu ia ter coragem de colocar a mão na cabeça deles com essa pendência lá atrás, com as mãos sujas. Bendito é o leito sem mancha, sem mácula, mas o meu estava manchado. Deus armou uma situação lá em casa. É longa a história, vamos resumindo. A crise foi tão grande que eu queria mandar a minha mulher embora. E ela já era crente, ela tem 10 anos a mais do que eu. E eu usei a própria palavra para que ela fosse embora. Por adultério não pode ir embora? Pois eu vou te contar. Hoje eu sei que Deus permitiu aquilo tudo para que eu pudesse vomitar isso tudo. Porque eu não pedi perdão, eu vomitei. Magoei mais ainda. Mas eu a magoei, não foi naquele dia, foi no dia que eu a traí. Se ela não sabe, ela não está doendo, não. Foi no dia que eu traí, não foi no dia que eu contei, não. Muitas vezes nós não queremos orar para contar algo pesado, com medo de ferir. Não, eu vou magoar mais. Ore para o Senhor prover o momento e a hora certa. Mas tem que ser limpo. E converti, e no primeiro encontro de casais, nosso casamento não estava legal. O inimigo pensava que era só bater o pênalti e a bola ia entrar. Um casamento destruído. E Deus me disse naquela noite: eu vou limpar a tua casa. A casa. E restaurar o teu casamento. Hoje, total confiança. Viajei quanto tempo sozinho, trabalhando, 4 viagens, 5 por ano. Minha mulher me esperando em casa e nada mais aconteceu. O difícil é restaurar a confiança. Hoje, eu tenho a minha esposa. Não estou dizendo que se ela faltar eu vou morrer junto. Não é isso. Mas vai me faltar um braço. Vai me faltar uma perna. Vai me faltar algo do lado da minha cama. Vai faltar algo do meu lado. Vai me faltar uma intercessora. Vai me faltar alguém que vai cuidar de mim. E se eu não tivesse lá atrás resolvido? O perdão restaura relacionamentos. O perdão restaura casamentos. O perdão restaura até doenças físicas.
ao se fazer conhecido por seus irmãos e liberar perdão, José chorou copiosamente. Pela cabeça dele devia ter passado um filme do passado. Mas, Senhor, eu não dou conta. A hora que ele viu os irmãos, ele foi para trás de uma pilastra, sei lá, chorar. Ele reconheceu os seus irmãos e ele tinha poder para matar, prender. Ele poderia dizer: Deus entregou os meus inimigos nas minhas mãos. Mas não eram os inimigos deles, eram os irmãos. Ele foi chorar. Ele fez provas com os irmãos. Será que ele não estava ouvindo uma voz lá dentro? Perdoa, perdoa. Eu não dou conta. Eu vou provar. Se eles tiverem mudado, eu perdoo. Por que eram essas provas? A hora que ele viu Benjamim, ele foi chorar de novo. O irmão caçula que ele não conhecia. Mas o momento que ele mais chorou, que todo o Egito ouviu, foi quando ele liberou o perdão. Foi como se Deus espremesse de vez aquele furúnculo. Mas a palavra diz que Faraó e o Egito ouviram o choro de José. Mas aquilo saiu. Perdoar é um mandamento com condições. Perdoe e serão perdoados. Não é perdoar era uma decisão e não um sentimento. Pelo nosso sentimento, eu acho que José ali, se fosse focar no que ele estava sentindo, no que ele sentiu, no que foi feito com ele, ele não perdoaria. Há pessoas que têm dificuldades de perdoar, outros que não conseguem pedir perdão, e há pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo. Como é que eu fiz isso? Eu não sou digno de louvar ali, de cantar ali, porque eu fiz isso e fiz aquilo. Mas se você já confessou, nova criatura é. A pessoa que não se perdoa, não se sente perdoado por Deus. E o inimigo usa isso para estar sempre te atrapalhando. É uma amarra. A falta de perdão gera mágoa. A mágoa é um dos impedimentos para perdoar. A mágoa é um copo de veneno que o ofendido toma para que o ofensor morra. Você está se envenenando e a pessoa está lá vivendo a vida dela tranquila. A sua pressão está aí subindo. A do cara está normalzinha. O maior beneficiado com o perdão não é o ofensor. Mas é o ofendido. Mas como posso perdoar se ainda está doendo? Essa mágoa me dói. Isso quando vem na minha lembrança, Senhor, eu não tenho como, eu fico suando, a pressão sobe, não dá para perdoar, ainda dói. Será que os cravos nas mãos e nos pés de Jesus, naquele momento na cruz, não estavam doendo? Quando ele disse para todos ali, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Essa palavra não foi só para os romanos, sacerdotes ou o próprio povo. Foi para mim e para você. Perdoa, e eles não sabem o que fazem. Somos nós. E estava doendo. O remédio está em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. E achareis descanso
para a vossa alma. Tem mágoa? Troca esse fardo, irmão. Nós não precisamos carregar essa mágoa. Troca o teu fardo. Senhor, eu não consigo perdoar. Perdoa por mim, Pai. Me ajuda. Troca o fardo por um leve, suave. Muitas pessoas não rompem porque está carregando uma outra pessoa nas costas. Muitos relacionamentos, muitas famílias não rompem porque está carregando mágoas nas costas. Você não consegue ir longe carregando um peso muito grande nas costas. Você começa a se curvar. Quando Paulo fala, quem me livrará do peso dessa morte? Ele está falando literalmente sobre isso. Havia sentenças naquela época que eles amarravam o próprio morto nas costas do cara que fez a maldade. E aí o cara apodrecia ali e ia. O peso, quem me livrará do peso dessa morte? O remorso, mágoa. Tem peso que a gente carrega, que não precisava carregar. Somos crentes, somos cristãos. O primeiro exército de Davi era feito de pessoas amarguradas, feridas. Caverna de Adulão. Foram as pessoas que foram encontrar com Davi, outro magoado, outro rejeitado, outro ferido. Mas Davi era outro que não deixava os princípios. Ele sempre honrou Saul, ele sempre honrou os pais. O pai que praticamente não tinha ele como filho. Há teólogos que sustentam que ele era bastardo. Pelo modo como eles veem, como o pai tratava. O profeta mandou chamar os filhos, ele só trouxe aqueles. Aquele outro não é filho. Mas quando Saul perguntou para Davi, quem és tu? Sou filho do teu servo Jessé. Ele honrava o seu pai. Honrou Saul, seu inimigo, seu perseguidor. Outra coisa que impede de perdoar é o desejo de vingança. Vingar-se não vai diminuir a minha dor. Um erro não conserta o outro. A desgraça do outro não é remédio para a minha chaga, para a minha ferida. A ferida vai continuar lá. Você só vai dizer bem feito, mereceu. Mas a sua dor vai estar lá. Porque o que ele fez não vai ser apagado sem o perdão, sem o bálsamo divino. Nunca procurem vingar-se, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aí muitos se apegam a esse versículo. Ele vai cair do cavalo. Espera. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Mas será, vamos para a prática. Será que aquele ladrão na cruz, que no último ato foi para o céu, como Jesus disse, será que se alguma vítima dele ou parente de vítimas deles, a Bíblia não fala o que ele fez, mas eu garanto que tinha parente ou vítima dele lá, ó, bem feito. E Jesus chega, seus pecados são perdoados. Hoje estará comigo no céu. Ele vai retribuir se a pessoa não se arrepender. Porque é desejo do Senhor que ninguém se perca. Ele é filho, quem te ofendeu é filho como você é. E o desejo de um pai é ver a sua família unida, é ver filhos abraçando filhos, é filho ajudando filho. Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai? Provérbios 24:17 diz, quando cair o teu inimigo, não te alegres. E não regozije o teu coração quando ele tropeçar. A gente era menino. Naquela época, os pais davam uma surrinha boa, né?
Aí eu tinha um pai educando um filho, os muros eram baixos, né? E nós, como menino, né, estava do outro lado, dá-lhe, dá nele. Aquele senhor, quando foi mais tarde, foi lá na casa do meu vizinho. Estava eu e mais alguns amigos. Ainda bem que ele não foi lá em casa, senão minha mãe tinha me pego também. Olha, eu estava educando os meus filhos e o teu filho estava rindo, zombando. Pede para eles não fazer isso, não. Eu lembro como hoje. O nome do senhor era Seu José. Seu Zé, chama os teus filhos aqui. Para quê? Não, chama eles aqui para mim. Aí chamou os 2 filhos. Aí ele pegou os meninos, tirou o cinto. Pá, ri agora deles. Ri deles. Nosso Pai que está no céu não quer que a gente ri da desgraça do outro. Ele vai acabar nos punindo também. Como aquele pai fez. Está rindo da desgraça dos outros, você vai apanhar também, que é para o outro rir. Eu sei que não é muito certo isso. Mas era o modo que eles tinham de ensinar. Que nossos pais tinham de ensinar. Garanto que a gente nunca mais riu de quem estava apanhando. Ele está educando. Outra arma que o inimigo usa para não perdoarmos: o esquecimento. Não, já coloquei uma pedra neste assunto. Nem me lembro mais disso. Sabe qual era o nome do primeiro filho de José? Manassés. Significa: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. José era o segundo no Egito. Em nenhum momento você vê José pedindo para alguém. Naquele tempo era muito fácil para ele. Se utilizavam espias. Mandava um espia lá ver como é que estavam os parentes dele. Ele colocou uma pedra em cima, ele esqueceu do pai, ele esqueceu dos irmãos. A fome chegou, mesmo com a fome que Deus disse que ia ser sobre toda a terra, ele não se lembrou dos pais, do pai dele, não se lembrou do que tinha irmão. Deus me fez esquecer. Mas bastou estar de frente. Não tinha esquecido nada. Esquecer não é perdoar, é negar. Sabe quando você sabe da notícia que alguém morreu, você fala: não acredito. Quando você vê lá no caixão, é ele mesmo, cara, ele morreu. Mas na hora que você recebe a notícia, você não quer acreditar. Isso é negar um fato. Negar que você está doente não vai te trazer cura. Esquecer não é perdoar, é negar. Isaías 43 diz: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Primeiro apaga, primeiro perdoa e depois esquece. A ordem aqui diz tudo. O esquecimento vem depois do perdão. Aí ele joga no mar do esquecimento. Você pode subir aqui livre. Porque Jesus levou sobre si todas as nossas acusações. O inimigo não tem do que te acusar quando você for orar, quando você for ministrar sobre um casal, porque você está curado, porque você está restaurado, porque o perdão entrou e modificou a sua vida. A falta de perdão escraviza. É como uma bola aqui, ó. A falta de perdão frequentemente se manifesta em doenças físicas, mentais, depressões, úlceras nervosas, estresse, fadigas, insônia. E já está comprovado que até câncer. O perdão restaura. O perdão restaura famílias. O perdão restaura relacionamentos. Entre os irmãos de José se encontrava Judá. Jesus, filho de Judá, Jesus, filho de Davi. É a descendência de Jesus ali, ó. Se José não perdoa, mata ou deixa morrer de fome,
É lógico que os planos de Deus, Jesus iria vir. Mas na genealogia não estaria Judá. Um projeto estaria sendo destruído por causa da falta de perdão. Um projeto sem perdão está fadado ao fracasso. Se Jesus não perdoasse os seus discípulos, a igreja não era o que é hoje. Tu me amas, Pedro? Não importa o que você fez, apacenta as minhas ovelhas. Vocês me abandonaram, nunca ele jogou isso. Ele só falou para eles que iriam fazer deles discípulos amados, que eles iriam fazer milagres maiores do que o dele. Você só via Jesus abençoando. E ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi rejeitado. Quando Pedro negou, até um galo avisou a ele. Até um galo fala quando a gente faz coisa errada. Crente não serve para fazer coisa errada, não. Uma jumenta fala, um galo canta. Perdão restaura. Efésios 4:32. Sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sejam uns com os outros. Ele não está dizendo quem é bonzinho comigo. É só aqueles que têm dinheiro. É só aqueles que têm algo para me dar. É só aquele que não me ofendeu. Não. Uns com os outros. Perdão e graça andam de mãos dadas. Talvez hoje seja como José dizendo, não dou conta. Eu não consigo. E como foi dentro de José ali, há uma vozinha dizendo, perdoa. É hoje. Ainda dói. Perdoa. Eu fui violentada. Perdoa. Ele me machucou fisicamente. Perdoa. O perdão ele não tem limite. Esse pecado não tem perdão. Se fosse assim, nós estaríamos no inferno. Esse pecadinho eu perdoo, esse outro não. Perdoa. Jesus quer trocar hoje o peso da mágoa pela leveza do perdão. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração. Se quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente. Não vou pedir para que você conte o que aconteceu contigo, não. Vem aqui à frente, sai do seu lugar agora. Nós queremos orar por você agora. Você que está tendo dificuldades, muitas vezes, de liberar, ou de pedir, ou de perdoar a si mesmo. Saia do seu lugar agora. Não tenha vergonha, não. Todos nós passamos por isso. Todos nós precisamos de cura nesta área. Saia do seu lugar, vem aqui. Se preciso, ajoelhe. Se preciso, faça como José. Pode chorar. Chorar era um dos melhores remédios que tem para a mágoa, para a angústia. Jesus está dizendo hoje, eu quero trocar esse fardo. Eu quero trocar pela leveza do perdão. Versos de louvor ao invés de espírito angustiado.
deixe essa angústia toda e troque pelo amor de Deus, pela leveza, pela paz. Se você foi magoado ou se magoou, não importa. Deixe que o Espírito Santo agora haja. Deixe que o Espírito Santo toque. Deixe que o Espírito Santo, ele não é acusador. Quando ele fala, ele está limpando. Ele está transformando. É o bálsamo. Senhor Jesus amado, Pai eterno, tenha liberdade no nosso meio. Toca até naqueles que não tiveram coragem para estar aqui à frente. Mas toca, Pai, aonde eu não posso tocar. Toca no fundo da alma, nos sentimentos, no coração. Troque agora os fardos, Pai. Que haja leveza, que haja graça. Libera o teu perdão, Pai, para que pessoas aqui, Senhor, possam exercer o seu ministério com leveza, com autoridade, com graça. Para que famílias sejam restauradas. Chega de irmãos que não falam com irmãos. Chega, Senhor Jesus amado, de pais que não falam com seus filhos. Que ao sair daqui, Pai, pessoas que têm esse sentimento possam pegar um fone, celular, ligar para o seu ente querido, para o seu pai, para o seu esposo, e dizer: eu te amo, eu te perdoo e peço perdão. Que haja mudança de atitude nesta manhã, Senhor. Oh, Pai, coloca a tua boa mão sobre esses que estão aqui de joelhos, alguns em lágrimas, Pai. Como José pode estar falando: eu não dou conta. Quem sou eu? A dor é profunda, mas não há profundidade que ele não alcance. Não há coisa tão grande que ele não possa colocar nas suas mãos. Vem com o teu bálsamo, Pai. Eu não tenho bálsamo, eu não tenho, Pai. O Senhor tem. Vem com o teu bálsamo da cura, Senhor Jesus amado. Passa agora em revista, Senhor, no interior. Troca os fardos, Pai. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor em vez de aflição. Que haja liberdade no Espírito agora, Senhor Jesus amado. Que sejamos livres para perdoar, para pedir perdão, para liberar pessoas, para caminhar livres de toda acusação de Satanás, livres de toda acusação de nossos irmãos. Não importa o que disseram de mim, não importa o que pensam de mim, Pai, o que importa é o que o Senhor diz que sou. Eu sou lavado e remido pelo teu Espírito. Eu sou uma pessoa perdoada e por isso perdoo. Tu és grande. Tu és aquele que nos perdoou antes de mesmo pecarmos, Pai. Alcança os corações, Senhor. Alcança, Jesus.